Boa noite, gente. Eu me chamo Ceci Bandeira, faço parte do Comitê de Programação do Diário Contemporâneo de Fotografia e essa noite é o último encontro dos Diálogos DCF da edição de 2021. Tivemos como curador convidado nessa edição da mostra Desejos Pessoais, Pulsões Coletivas, na Casa das 11 Janelas, que reuniu 30 artistas, o curador Alexandre Siqueira. Na mesma edição, e em diálogo com a exposição da Casa das 11 Janelas, o Mariano Clautal Filho, curador-geral do projeto, realizou a mostra Pulsões, no Museu da UFPA, onde reuniu 15 artistas. São mostras que põem em diálogo obras da coleção DCF e outros trabalhos de uma turma de artistas especialmente convidada para essa edição. O Diálogo DCF é uma série de rodas de conversas com artistas que participaram deste ano. A proposta é um bate-papo de mais ou menos 1 hora sobre os trabalhos em exposição na edição, seus processos artísticos e outras questões que surgem na conversa, reunindo sempre 3 artistas em cada rodada. Junto comigo nessa mediação de hoje está o Alexandre Siqueira. Boa noite, Alexandre. Oi, Ceci, tudo bem? Boa noite a todas e todos que nos assistem. Então, como a Ceci falou, a ideia do Diálogo DCF foi conversar com todos os artistas que compõem as 2 mostras. Todo mundo foi convidado, apenas 2 não puderam participar por causa de agenda. O nosso primeiro encontro foi realizado no dia 3 de novembro e hoje fechamos o ciclo de 15 encontros. Revezando nas mediações, estiveram também o Sávio Stocco, a Eudilene Reale, os 2 também integrantes do Comitê de Programação, e o Mariano Clautal Filho, que é o coordenador geral e o curador-chefe do projeto. É importante destacar aqui que as mostras dessa edição elas estão no ar, nas suas versões virtuais. E é só acessar o link na bio do Instagram e no site do projeto. O Instagram, Prêmio Diário Contemporâneo. E lá na bio você clica e visita essas mostras. Hoje, para fechar esse círculo de conversas, nós temos a presença de 3 artistas, 2 de forma presencial e uma que, infelizmente, está em trânsito, está no aeroporto. Então, por isso, a gente conseguiu um áudio dela e ela vai estar conosco em som. Então, temos aqui a Ana Lira, de Pernambuco, a Marcela Bonfim, de Rondônia, e a Ana Mendes, que é gaúcha, atualmente radicada no Pará, que, como eu falei para vocês, não vai estar com a gente aqui na conversa, mas a gente vai ter um áudio dela para a gente ouvir. Os artistas, eles se apresentam e seguimos com a pergunta indutora, certo, Ceci? Pode passar a pergunta para a nossa primeira convidada, a Ana Lira. Eu faço a pergunta, a gente pede que a Ana Lira comece. E a pergunta de hoje é: qual o poder da imagem na construção de espaços de encontro e pertencimento social? Eita! Boa noite, gente. Eu sou Ana Lira, estou em Recife. É um prazer dividir esse espaço, né, com 2 mulheres que eu amo muito, né, que é Marcela Bonfim e Ana Mendes. Assim, aceitar, na verdade, esse diálogo motivado por elas 2, né, junto na companhia, principalmente assim de Ceci e de Alexandre. É um momento bem especial para a gente, né, porque a gente já não pôde se encontrar aí presencialmente já tem um tempo, né, então que esses encontros se façam aqui, pelo menos no âmbito virtual. É engraçado, assim, quando Alexandre, na verdade, compartilhou essa pergunta comigo, né, do tipo, há algum tempo atrás, e Ceci reforça agora essa pergunta, né, para que a gente possa começar essa discussão. A primeira questão que me veio foi que a imagem não tem poder nenhum. O poder, na verdade, é dos encontros,
e das pessoas que fazem esses encontros, entende? A imagem, na verdade, ela é a mediadora, talvez, da potência que estava existindo no momento em que ela foi feita, né? Eu sempre tenho a tendência de não deixar na ferramenta, no objeto, né, na consolidação dos processos, um poder que eu acho que, na real, é do lugar e do processo onde isso acontece, sabe? Quando a gente vem, né, do tipo, quando a gente olha, na verdade, uma imagem muito potente, no fundo, é porque aquele momento em que aquela imagem foi feita era potente, né? Seja o momento que estava acontecendo ali, quando você estava fotografando, seja o momento, na verdade, em que o fotógrafo ou a fotógrafa ou fotógrafo encontra com aquela cena e desse encontro se produz esses contextos que a gente considera que são potentes, sabe? E para mim, na verdade, eu sempre tenho tido essa tendência, né, do tipo de não levar para a fotografia, não levar, né, do tipo para o produto final, essa responsabilidade de ser a potência do processo, né? Quando alguém chega para mim e fala, nossa, essa imagem é muito potente, eu penso, nossa, esse encontro deve ter sido tudo. Esse momento aí deve ter sido do tipo um momento que de fato gerou, né, o estímulo para que esse clique fosse feito. E eu estou falando disso, inclusive, considerando imagens que são feitas acidentalmente, porque se não é o nosso consciente agindo, é o nosso inconsciente percebendo, né, que aquele processo potente ali está se dando e acionando instintivamente a câmera, né, como uma forma de captar, né, um pouco, né, na verdade, da potência que está ali sendo reverberada. E vocês estão exibindo, né, tipo, nesse momento, um pouco do Terrane, que é o projeto que participou, né, que foi selecionado há alguns anos para o Prêmio Diário Contemporâneo e que um dos livros de artista acabou integrando parte da coleção. E esse projeto é um projeto que é cheio desses momentos, né? Que, para mim, especificamente, quando a gente entrelaçou, né, do tipo um diálogo com essas mulheres e que elas passaram a desenvolver esse projeto numa parceria de construção coletiva junto comigo, porque é isso também, eu não falo desse projeto a partir de uma vivência somente minha, né, do tipo, é um projeto que, inclusive, a assinatura dele é Ana Lira em diálogo com Luzia Simões, Lourdes da Silva e Cláudia Oliveira, porque eu sinto que foi esse encontro que conseguiu produzir essas imagens que resultaram do projeto, né? Para mim, isso é um processo bem importante. Muito legal. A gente tem até um vídeo, Ana, que apresenta, né? E eu acho lindo isso que você colocou, do poder dos encontros, mas, ao mesmo tempo, já provocado por essa tua colocação, eu te devolvo uma outra agora. É claro, né, que essas imagens todas, a potência, elas vêm de algum lugar, que é desse encontro. Mas, quando a gente pensa na autonomia depois da obra, do Terrane, em Sim. que a gente assistiu ali em Belém, pessoas sentadas nessa mesa, se emocionando profundamente, num folhear muito solitário, às vezes, no máximo, 2 pessoas. Por exemplo, aquela página em que tem o crochê, as pessoas dizendo, nossa, isso como eu me transporto para o meu universo. Não teria aí uma potência que já é uma potência dessa imagem, que é produto desse encontro? O que eu sinto, na verdade, é que como ela é, né, do tipo, é quase como um elemento carreador desse processo, ela materializa essa potência.
Mas o que eu sinto também é que precisa, para esse encontro, na verdade, chegar a esse ápice que você está colocando, né, do tipo, a configuração dessa materialidade final também precisa levar a isso. Né? Então, por exemplo, esse projeto ele tem várias imagens que eu considero potentes, mas nem todas as imagens que eu considero potentes funcionariam dentro de um livro para que o livro tivesse a potência que ele tem. Então, do tipo, da potência do encontro que gerou, né, do tipo, que se manifestou, né, do tipo, que se consolidou enquanto imagem, que carrega essa potência desse encontro, para que o livro também chegasse a criar isso que é esse tipo de experiência, né, do tipo, que é uma experiência que emociona, que envolve, que faz com que as pessoas adentrem dentro do contexto da narrativa, né, do tipo, e possam, inclusive, entre elas, criarem outras possibilidades de resposta para essa proposição que eu fiz, junto com Cláudia, junto com Luzia e junto com Dona Lourdes, foi preciso que, dentro do contexto que eu tinha de imagens, e no diálogo com elas também, as imagens que fossem escolhidas para esse livro funcionassem enquanto livro. Porque é isso. Existem imagens que funcionam enquanto livro. Existem outras imagens que elas vão ser potentes na parede. Existem imagens que elas vão levar a potência para outros tipos de articulações. Vão ter imagens que a potência delas talvez vai se revelar num diálogo em que alguma de nós esteja presente conversando especificamente sobre esse trabalho, sabe? Entendi. Porque, às vezes, a potência não está toda materializada numa visualidade. Sabe assim? Às vezes, essa visualidade dá indícios de potências que ocorreram, do tipo, enquanto uma narrativa maior que se deu nesse encontro. Então, além isso também leva a uma outra dinâmica, que é, embora a gente tenha trabalhos, né, que sejam feitos nesses encontros superpotentes, alguns desses trabalhos, ao longo do tempo, podem, de alguma forma, perderem, né, do tipo, não é nem perderem a potência, mas a capacidade de leitura desses trabalhos fica um pouco escondida, vai um pouco para uma camada de invisibilidade, e aí, em outros momentos, alguém, ou dentro de um outro tipo de sociedade, de um outro tipo de contexto, redescobre essas potências e elas voltam. E aí, por exemplo, eu quero dar um exemplo agora, muito simples, que é o exemplo dos álbuns de família, né, que durante muito tempo haviam perdido o significado enquanto imagens, né, do tipo, como é que eu posso dizer, que socialmente produziam, né, do tipo, uma potência de entendimento e uma potência de afeto, né, do tipo, que mexia com todas as pessoas. E quando a gente vivencia esse tipo de pandemia, por exemplo, em que o cerne, né, do tipo de violência que se efetiva nesse lugar é um cerne de uma perda a nível familiar, essas imagens de família ganham outros contornos. Ou, por exemplo, como no seu caso, que teve a oportunidade, Alexandre, de fazer a revisão das imagens daquele fotógrafo no Rio de Janeiro, né, do tipo que tinha sido um fotógrafo popular, isso, exatamente, né, do tipo que tinha sido um fotógrafo popular e tal, etc. Essas imagens, a potência delas passou do tipo anos dormindo, né, do tipo até que alguém viu, alguém entendeu que você era uma pessoa que iria se relacionar com aquele acervo de uma forma diferente, você é convidado, né, do tipo, você entra num processo de relação com aquelas imagens e você se apaixona por essas imagens também, e no momento em que, nessa configuração, você traz isso a público, né, do tipo, e as pessoas da própria comunidade se relacionam com essas imagens, você percebe também que, para elas, aquilo tinha um significado enorme. Sabe assim? Então, você vai tendo também essas nuances. Uma obra viva, né? Uma obra isso, que vai segue seguindo dialogando com o seu assim. tempo, né? Isso, vamos assim, enriquecer vamos enriquecer esse papo. Vamos trazer a Marcela. Vamos trazer Marcela. Vamos trazer Marcela. Vou jogar a pergunta agora para você.
tal qual a Analia, qual o teu entendimento, qual o poder da imagem na construção de espaços de encontro e pertencimento social? A palavra está com você, querida. Bom, eu penso que o poder da imagem ele é vital ou letal, né? Eu venho trabalhando sob uma perspectiva do que eu dependo da imagem para viver, né? Me colocando nesse lugar como uma própria exposição que eu não tenho controle sobre ela. Sempre vou estar exposta, né? A partir dessa minha, né, daquilo que eu acho que eu represento e daquilo que, no final das contas, vão criando significados, né? A partir do que a Ana diz, os encontros, as relações, ou simplesmente pela visualidade. Então, eu acredito que a imagem ela tem um poder vital ou letal, né? Eu venho estudando na minha cabeça, é uma outra relação de estudo, né? É a partir dos sentidos, né? Quando você cria exatamente essa atmosfera ao redor e faz com que ela seja um plano de você, não além de existir, também entre a existência e resistência. Aí vem o processo de reconhecimento, né? Que eu acredito que seja um caminho muito mais de alívio, né? Entre essas duas questões, né? Que não são fáceis, nem existir e nem resistir. E ainda mais quando o plano visual ele é hoje algo muito político e, sobretudo, econômico, né? Então, hoje, eu venho caminhando na fotografia a partir desse pensamento vital da imagem, né? Eu dependo dela para viver. A minha qualidade de vida hoje se traduz muito na imagem, né? Naquilo que o outro está pensando, sobretudo. É um plano que a gente já me levou a quase uma loucura, né? Se perceber como imagem, desde sempre, nem sempre é tão agradável, né? Na história dos feios e dos bonitos, dos estranhos, dos diferentes, tá aí, né? Esses atravessamentos, né? O racismo, o preconceito. Então, tudo foi criado, né? São camadas que hoje a gente fica aí tentando tirar para ver o que sobra da gente, né? Hoje eu pensar a imagem, né? Nesse plano todo, é sobretudo pensar naquilo que eu posso ser, né? Hoje eu mesmo pergunto, né? Quem é Marcela Bonfim? Porque eu me considero a minha própria imagem, né? É a primeira imagem, é o meu primeiro encontro, é comigo mesmo, né? E depois os seguintes, né? Com os olhos alheios, né? E o que esses olhos pensam, né? Porque no final das contas os olhos pensam. E a gente precisa ter essa consciência de imagem, até mesmo para que a gente possa viver melhor, né? Hoje eu vivo andando por essas linhas, né, que são muito tênues, inclusive a loucura, né? Eu falo que o processo artístico nada mais é do que um remedinho diferente, poderia ser um Lexotan, mas aí você vai caminhando ali dentro de umas questões que acabam sendo horas um alívio, horas um peso, né? E aí, nesse contrapeso a gente vai criando as potências, né? As potências elas não são criadas, eu penso, né? De forma tão assim, como eu posso dizer, nem sempre é agradável. Uma potência, né? Você descobrir uma potência dentro de você, o reconhecer, né? O reconhecimento tem sido um grande suporte da minha vida, né? O suporte que me trouxe a primeira vamos dizer, a primeira explicação, né? Porque eu penso que hoje ver é algo muito difícil, né? Enxergar, mais difícil ainda. Então a gente vai aí andando e dando nome às coisas, né? Então a primeira camada é dar nome às coisas, né? O que sente, mas não é tão fácil assim, né? Então por isso que a gente vive nessa zona de desconforto muito, mas já com um sentido mais apropriado, né? Eu estou fazendo por mim, né? E no final das contas, quando você percebe, você está fazendo por um coletivo, né? Porque no final das contas não é só você que passa isso, né? E o plano da imagem, para mim, hoje é um plano vital. Eu venho desenvolvendo essas relações na minha cabeça. Hoje eu estou escrevendo um livro, né? Que vai falar sobre o que tem na minha cabeça em relação a tudo aquilo que eu vivo. Essa cabeça ela está em vários lugares, né? Ela atua no plano visível e invisível também. Ali eu me coloco nessa onda da loucura, né? Que é fundamental.
mas nem sempre é agradável. Então, hoje, falar sobre imagem, né, e falar sobre o poder, né, é levantar essas questões. Existe uma relação muito fundamental, né, dentro do plano da imagem. Eu acredito que eu quero, o que eu desejo em relação à minha imagem é me desprender dela. E eu acho muito difícil me desprender da minha imagem, né? Eu já saio com estratégias para não ser mal imaginada, né? Então, assim, hoje a minha luta é para me desprender disso, que talvez, se eu conseguir tirar isso, eu posso descobrir quem eu seja. Mas isso é uma questão, né? Então, hoje a imagem, ela tem para mim esse poder, né? Ela é política, ela é econômica, sobretudo, né? Eu me considero uma pessoa que, né, uma economista, né, muito mais potente, né, do que antes, né? E atuando no plano visual, onde os reflexos para mim aparecem de uma forma muito nítida, né? Mas a nitidez também às vezes não é um bom lugar, né? Então a gente vai permeando dentro dessas questões, né? Hoje morar na Madeira, né? Hoje venho pensando sobre essa outra visualidade, está dentro da Amazônia, né? O que significa? Quais são isso tudo são camadas da minha própria imagem, né? Então, transparecer isso ou expor isso é uma responsabilidade muito grande. Por isso que envolve um poder assim que ou ele mata, sabe? Ou ele revive, né? No final das contas, a morte, né? Não vou nem falar de matar. A gente sabe que matar é uma realidade, mas entre viver e morrer, tá ali, né? Eu tô aqui. Eu vivo e morro todos os dias, né? E dentro do plano da imagem e fora do plano da imagem, né? Então, é um poder. Hoje está atrás, na frente, dos lados. Eu estou em todas as partes, eu sinto isso, sabe? Então, é uma forma de eu vou ali, né? Eu vou ali tentando balizar tudo isso, né? Para que eu possa refletir sobre esse processo que colocou tantos de nós em lugares que ainda estamos, mas não queremos mais. E como a gente faz isso? Talvez chegar no nada seria o ideal para nós. Eu queria simplesmente. Eu estou aqui fora por conta da internet, né? Aí passo. Aí, enfim, chegar no nada talvez para mim seja o plano fundamental. Eu sair sem ter nada na cabeça sobre a minha imagem, né? Então, por isso que hoje eu coloco nela esse poder vital ou letal, né? E eu aí no meio, né? Passando Que lindo, por tudo isso. Marcela, que coisa mais. Que início bonito, hein? Que potência, que encontro é esse? E é legal que você fala também dessa imagem que está em tudo e que se confunde também com a própria Marcela. E quando a gente vê o teu trabalho, quando a gente vê o da Ana Lira, que está muito além da imagem, mas sim como um trabalho muito grande, que envolve muitas questões. E você falando que está escrevendo um livro, então, quando a gente pensa na imagem, que é uma imagem que nos chega pela oralidade, ou pela escrita, ou pelo próprio desejo, então, de certa forma, nós somos agentes que estamos o tempo todo transmitindo, de alguma maneira, imagens, ou na sua concretude, ou nessas diversas projeções. Mas eu queria agora, antes de passar mesmo para o papo, grandão, que deve ter muita pergunta aí, passar para a Ceci, eu queria que a gente ouvisse um pouquinho o áudio da Ana Mendes, com as imagens dela. Ana Mendes, para quem também, só explicando para o público, a Ana Lira era uma artista que já fazia parte da coleção, já faz parte da coleção com o livro Terrane, que é de 2018, e como ela disse, é um diálogo com a Ana Cláudia Oliveira, com a Luzia Simões e a Maria de Lourdes da Silva. Um projeto de longa duração, enfim. A Ana Mendes, o trabalho que ela apresenta, ela é uma artista convidada para a mostra, assim como a Marcela Bonfim. A Marcela trouxe o Amazônia Negra, numa série de 4 trabalhos, como a gente viu aqui, impressos em madeira, que são trabalhos lindos. O público ficava completamente embevecido, né? Também com a questão da fatura, né? E a Ana Mendes trouxe o trabalho Pseudo-Indígenas, que é de 2019, um trabalho que foi premiado também no Pierre Verger,
do ano anterior, de 2018, em que ela desenvolve um trabalho junto com os indígenas Acroagamela do Maranhão e os Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul, e esse nome, pseudo-indígenas, inclusive, tem toda uma questão aí que se relaciona a essa disputa de terras legal que acontece, enfim, nos grandes gabinetes, em que as pessoas se referem aos indígenas como quem garante que eles são indígenas. Quem pode dizer que eles são indígenas? São os pseudo-indígenas. Então, esse nome vem justamente de uma retórica que é uma retórica do branco, às vezes, nesses momentos de disputa de terra. Um trabalho muito bonito, também que tem uma fatura muito forte, que a Ana Mendes escreve sobre as fotos. Pode ir passando, Irene. Bom, os Acroagamela, que são a população indígena também documentada em pseudo-indígena, eles eram considerados extintos pelo Estado brasileiro até 2014. E não por conta do Estado, por conta deles mesmos, um processo de autodeclaração pública sobre a sua etnia, passaram a existir formalmente, né? Então, muitas populações indígenas no Brasil estão fazendo esse movimento, mais de uma dezena, 2 dezenas, não sei quantas, mas diversas populações eram consideradas extintas e passam a se autodeclarar num movimento de empoderamento, de resistência e de afirmação de identidade. E os Acroagamela, por conta dessa autodeclaração pública recente, eles passaram a sofrer diversas ameaças e as coisas ficaram bem mais complicadas. É uma população que sempre foi considerada pelo não índio como uma população indígena, né? Lá nos Acroagamela era chamado lá nos índios, vamos lá nos índios, o que era considerado vilarejos de descendentes de índios, né? Então a população toda ao redor, todo mundo considerava eles como índios, e a partir do momento em que eles começaram a dizer, não, é isso mesmo, nós somos índios do povo tal, né? Nós somos Acroagamela, começaram a sofrer uma violência extrema. E eu acho que por esse e outros motivos, né, pela tentativa de apagamento dessas identidades, de silenciamento, de censura dessas vozes, é que é muito importante a gente produzir imagens, produzir conteúdo, produzir histórias sobre essas populações, porque a tentativa de apagamento do outro lado, né, do outro lado da corda é muito forte. Que legal, hein? Dá até para ouvir o barulho do avião, né? Ana Mendes no aeroporto nos mandando áudio de uma maneira muito carinhosa. Ela está super triste porque ela adoraria estar aqui, que admira muito a Marcela e a Ana Lira, mas, enfim, está com a gente sim, num trabalho super potente, super incrível. A gente tem mais áudio, logo mais na frente a gente vai soltar mais um pouquinho do áudio da Ana Mendes. Ceci, com você, quer fazer alguma colocação? Eu já tenho também pergunta, temos também pergunta depois da Ananda Pink. Ceci, está com você. A gente tem 2 perguntas aqui, né? Uma para a Ana e uma para a Marcela. Eu também tenho uma pergunta, mas eu vou fazer primeiro a pergunta do público e depois, sobra tempo, eu faço a minha. A Nanda Pink perguntou para ti, Ana, ela pergunta assim, gostaria de saber como e quem te apresentou aquelas mulheres sábias. Oi, Nanda, tudo bom? Boa noite. Então, na verdade, eu fotografo agricultores e agricultoras experimentadores e experimentadoras há mais de 15 anos. Eu comecei, na verdade, a trabalhar numa organização em 2003, saí dela um ano depois, em 2004, mas segui acompanhando, né, do tipo, os grupos do espaço agroecológico, da agroecologia, e em 2012 eu comecei a desenvolver trabalhos para a articulação do semiárido brasileiro.
né? Então, sempre que tem licitações, eu concorro, e se eu ganho a licitação, eu tenho essa oportunidade de acompanhar. E aí, em 2013, eu fui fazer uma cobertura do Encontro de Agricultores e Agricultoras Experimentadores e Experimentadoras em Campina Grande, na Paraíba. E nesse encontro, houve um momento em que uma mulher que era pedreira falou. E eu já tinha perguntado a uma das minhas amigas, que trabalhava na assessoria de comunicação da ASA, se existiam mulheres pedreiras. E ela me disse, olha, existem, mas é muito difícil de encontrar. Então, nesse encontro, eu vi essa mulher, eu estava muito distante, porque tinham muitas pessoas, eram mais de 500 pessoas nesse encontro, e eu tentei depois procurar por ela, e a gente se perdeu, só que desse encontro eu falei, não, agora que eu já sei que existe um fio, e esse fio mostrou a cara para mim, eu vou atrás dele. Então, na verdade, eu comecei uma pesquisa nesse ano, em 2013, corri atrás de várias instituições, de vários lugares, e só em 2015, na verdade, por uma série de coincidências, eu consegui chegar a nomes e a organizações. Uma delas era a Casa da Mulher do Nordeste, aqui no estado de Pernambuco. A outra era o Centro Feminista 8 de Março, que funciona em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E, a partir dessas conexões, eu tentei conseguir financiamento para os projetos, tentei algumas bolsas, tentei mandar para algumas convocatórias, não deu certo. Aí eu decidi tirar o projeto do lugar da documentação tradicional, né, do tipo de direitos humanos, e levar para o campo da cultura, que já era um processo que eu vinha fazendo com as agricultoras e com os agricultores experimentadores, que era observando a construção do cotidiano desses agricultores como processo criativo, porque, para mim, isso é um processo criativo. Então, eu fiz um projeto, na verdade, para o Fundo de Cultura do meu estado, diminuí o orçamento, né, porque, tipo, para a fotografia, eu lembro que, na época, você tinha em torno de R$20 mil somente para fazer o projeto, em um projeto como esse, do tipo, no tempo que precisava ser feito, com a quantidade de viagens e com o devido trabalho, se fosse considerar um ano realmente, 1 a 2 anos de documentação, custaria em torno de uns 80 mil, mais ou menos. Aí eu falei, não, eu preciso pelo menos começar. E aí eu mandei o projeto para o Fundo de Cultura e eles aprovaram. Quando eles aprovaram, o projeto foi de 2015, quando eles aprovaram no final de 2016, eu só consegui começar ele efetivamente em 2017. Então, e eu tive uma sorte muito grande que a gente já estava com o orçamento defasado, e aí, no dia que eu estava assinando o documento no banco, para receber o dinheiro do Fundo de Cultura, as meninas da Casa da Mulher do Nordeste me ligaram dizendo, olha, Ana, depois de 10 anos a gente vai fazer um curso de mulheres pedreiras. Começa segunda-feira, você quer ir fotografar? Aí eu falei, quero. Aí eu saí do banco correndo, coloquei a mochila nas costas, fui embora para o sertão do Pajeú, e aí o processo começou. E foi nesse curso que eu conheci as 3 mulheres que o projeto se desdobrou, né? Junto com elas. Dona Lourdes era a formadora, e Cláudia era a dona da casa que estava recebendo a cisterna, e Luzia era uma das participantes. Que bom, que legal. Tem uma pergunta também, Ceci, para Marcela, não é isso? Da Nanda Pink? Isso. Marcela, eu só queria dizer que ainda bem que a gente insistiu na tua fala, porque eu não consegui nem formular ainda a minha pergunta, que eu fiquei encantada. Foi, para mim, poesia pura. Mas vamos para a tua pergunta. A Nanda Pink também, que ela queria saber como funciona esse processo técnico da impressão das fotografias na madeira. Ela fala que as fotos são lindas, que parece com um amigo do peito dela, Seu Maranhão, acho que é esse o nome dele. Aí que está a questão, né? Eu falo que uma das questões que eu discuto é que a imagem já existe por si mesma, né? Eu tenho arriscado a discutir a autoria de imagem, né? Sendo que o primeiro clique meu não foi meu, foi da cidade de Porto Velho, né? Me colocando num lugar como barbadiana, né? Então, a partir de que você começa a ter consciência de imagem, você passa a dizer, a imagem
Se você defende um desprendimento de imagem, a imagem não tem dono. Ou ela tem dono. Mas é uma relação muito tênue. Então, por que não compartilhar essa autoria, né? Sendo que a imagem mesmo me clicou. A imagem, aliás, a cidade me trouxe essa elucidação, né? O clique, ele é tão efêmero nesse lugar, como o próprio suporte, né? A madeira, né? Então, assim, quando eu abri a Amazônia Negra, eu pensei, na verdade, eu pensava num suporte, né? Materializar o reconhecimento. Como se materializa o reconhecimento, né? A ponto da gente pensar na dignificação dessas imagens. Então, a madeira ela veio como algo que já existe na minha vida, né? Eu moro aqui na Madeira e ela surge nesse processo. Hoje eu desdobro ele no madeira de dentro, madeira de fora, porque eu acredito que ele não pode ficar só aqui. A imagem, ela não, eu não acredito naquela coisa, que imagem linda. Quando alguém fala isso para mim, eu penso, oh meu Deus, vamos lá, vamos conversar. A imagem, a princípio, para mim, ela não pode ser linda, ela não pode ser nada até então, né? Esse ideal, né? Por que a gente não deixar o que tem dentro da imagem transparecer, né? Se apresentar? O que a gente logo categoriza, né? E por que essa relação de valor? Porque aqui a minha imagem vale mais do que aqui, né? Então, quando eu falo do suporte, a questão técnica, eu falo que não existe. Pelo menos na minha diretriz, não me compete dizer. A questão é muito mais imaginária, né? É muito mais do que você pensa sobre a minha imagem. Qual é a relação que você tem com a minha imagem? O que você tem na cabeça, né? Então, para mim, tem sido um processo de caminhar. Quando agora tem madeiradedentro.com, né? Que é esse desdobramento, que vai falar da madeira como é praticamente uma entidade para quem mora aqui nessas regiões, a região norte, região amazônica, né? Porque ela traz para a gente um teto, um lugar onde morar. O valor é outro. Então, é trabalhar outras relações de valor. Eu acredito que esse processo, reconhecendo a Amazônia Negra, povos, costumes e influências na floresta, ele é um, vamos lá, ele pode ser tudo, tem várias camadas. Ele vai de mote à própria existência dessa madeira, dessa Amazônia Negra, né? Então, eu estou nesse caminho, nesses meios, né? A madeira é um meio nosso, onde a gente sabe muito bem o que ela oferece para a gente. Isso não morreu, isso não acabou, isso começa, inclusive para a gente, né? A minha primeira casa foi essa, minha única casa, na verdade, né? E ela é aqui, eu moro na Madeira, então é outra relação de valor, né? Quando eu falo, vamos lá, vamos tocar nisso aqui, pode tocar. É exatamente para desmistificar essas questões que o mundo da arte, né? Esse outro plano, né? Que é o plano bruto, aquilo que as pessoas acham que enxergam, né? Fazem com a gente, né? Quando atribui valor a uma madeira, praticamente eu já me sinto desvalorizada. Isso é uma relação econômica. Não existiria pobre se existisse super ricos, né? Então é tudo uma questão da gente pensar nesse ponto e nesse contraponto, né? Essa relação que eu falo do peso e contrapeso. É isso que eu sinto à flor da pele e é isso que eu tento transmitir através das relações. Não discutir questões técnicas, porque eu mesmo não tenho técnica. Eu comprei a câmera fotográfica porque existia solidão aqui, naquele momento, existia uma nova imagem na minha cabeça, que me despertou uma outra relação, que estava, né, entre ideia e lugar. Entre ideia e lugar. Existem muitas Amazônias, e principalmente Marcelas. Ali eu começo a me perceber como múltipla. Até eu perguntar, mas o que eu penso de mim? Se a cidade estava me colocando num lugar barbadiano aqui, é uma imagem do início do século, né? Que chega aqui de uma grande diáspora do Caribe, né? Chega na imagem do barbadiano, mas eram várias nacionalidades, né? Essa mania da gente condensar tudo em uma imagem. Tá aí o plano visual, né? É a mesma coisa de olhar só para a madeira. A madeira é um lugar, né? Mas quantos lugares existem, né? Eu descobri aqui na Amazônia que são muitos, inclusive dentro de mim. Então, hoje, traçar essas relações, né? Discutir o suporte da madeira sob um prisma assim muito mais, como eu posso dizer, mental,
é o que eu faço. Quando eu penso em fotografia, eu penso exatamente na cabeça. Na cabeça. É onde mora a questão. É onde que mora o vital e o letal, sobretudo, né? Então, hoje, esse meu processo, falar dessa maneira, vem de uma necessidade de poder viver melhor dentro dessa imagem. Que Então, legal, o técnico Marcela. seria o quê? Eu preciso viver melhor. Quer uma questão mais técnica do que isso? Essa seria uma primeira impressão. O resto é com vocês. Que lindo, Marcela, que bom. Vamos ouvir um pouquinho mais o áudio da Ana Mendes? Pode soltar, Michel. Eu sou uma mulher Até, de repente, branca fazer uma... da cidade, que venho, que entro dentro das comunidades e preciso saber o meu lugar, né? O meu lugar para contar essas histórias, não ultrapassar os limites, né, desse lugar, entender que tem limitações, né? Entender esses lugares de privilégio, né, que a fotografia, que a comunicação, enfim, que o próprio fato de ser branca me coloca, mas trabalhar com esses elementos na tentativa de falar sobre essas populações e dar lugar a essas histórias, né? Não é aquela velha história de estou dando a voz a essas pessoas, né? Essas pessoas têm voz. Eu estou num âmbito maior tentando concorrer em termos narrativos, né? Porque a narrativa do colonizador, a narrativa do opressor, a narrativa do vencedor, ela é sempre a preponderante, né? Então, a gente conseguir falar sobre as histórias desses povos, falar sobre a existência dessas populações, sobre a existência da violência também, é importante denunciar, mas também sobre a existência da beleza, a existência da resistência desses povos, ela é muito importante, né? E é isso, assim, um comentário de uma liderança indígena, quando o meu trabalho pseudo-indígena foi para a França, foi ela dizendo que, poxa, diziam que a gente nem existia e agora a gente está na França. Não é um mérito do meu trabalho, né? Essa frase, ela me impulsiona, assim, a continuar trabalhando, a continuar fazendo o meu trabalho, por conta da mínima ajuda, né, da mínima tarefa que o meu trabalho cumpre, né, enquanto comunicadora, enquanto cientista social, mas também enquanto militante, enquanto apoiadora e enquanto uma pessoa mulher LGBTQIA+, também, que resiste, né, à vulnerabilidade do meu próprio corpo. Eu sempre falo isso, assim, quando me perguntam a respeito do motivo, né, de eu estar documentando populações indígenas. Afinal de contas, eu não sou indígena, eu não sou preta, eu não sofro racismo e documento a questão do racismo. Eu cito aquele poema do Brecht, né, que primeiro foram os negros. E aí, primeiro foram os negros, e eu, como não era negra, não fiz nada, porque não era comigo. Depois foram, sei lá, os judeus. Eu, como não era judia, não fiz nada, porque não era comigo. Então, quando a gente não faz nada e vê as outras minorias sendo massacradas na nossa frente, sendo violentadas, a gente está literalmente sentado esperando a nossa vez, né? E eu acho que nesse governo que a gente está agora, isso está muito nítido, muito, muito evidente, assim, né? Muito evidente que bateu a violência à porta de grupos sociais que antes não batia, mas que tem populações aí que já estão sofrendo com o final do mundo há muito tempo, né? O fim do mundo das populações indígenas começou em 1500. Que legal, hein? Coisa boa, muita fala potente dessas mulheres convidadas. Eu queria pontuar, eu não sei se vocês querem colocar alguma coisa, mas em torno do que está sendo conversado aqui, é a dimensão do trabalho tanto da Ana Lira, quanto da Marcela, quanto da Ana, que transcende a imagem, na verdade,
como a própria Ana Lira colocou no início, é um instrumento que opera nesses espaços de encontro, e o trabalho ele ganha uma dimensão de que, tudo bem, a gente pode compreender o terrâneo, a gente pode compreender o que está exposto numa sala expositiva enquanto obras da Marcela Bonfim, mas a dimensão é muito maior. Quando a gente se dá conta, por exemplo, quando a gente entra no site da Marcela Bonfim e vê o Reconhecendo a Amazônia Negra, a dimensão do trabalho, a gente percebe o quanto esses trabalhos fazem parte de uma estrutura muito maior, que é esse indivíduo comprometido, essa mulher comprometida. Enfim, estou falando aqui tanto da Ana Lira, quanto da Marcela, quanto da Ana. Não sei se vocês, enquanto artistas, enfim, atuando no seu tempo e nas questões do seu tempo, gostariam de falar alguma questão sobre isso. E depois passo também para a Ceci, que eu acho que a Ceci tinha pergunta também sua, não é, Ceci? Mas a gente pode deixar vocês responderem e qualquer coisa eu finalizo depois. Ok, Ceci. Bem, ou Ana pode começar Quer com a começar, Ana. amiga? Comigo? Começa contigo, para a gente fazer o Contigo. ping-pong. Tá. Não, na verdade, eu fico pensando, às vezes, que quando a gente olha, né, do tipo, para a dimensão desses trabalhos, a gente está olhando, talvez, para uma série de camadas que não eram evidentes, talvez, para as pessoas, e eu acho que isso é um pouco do que a Aninha traz, né, na fala dela. Algumas camadas que não eram tão evidentes e que passam a ganhar outros contornos mesmo, né, do tipo, no momento em que a gente se encontra com elas, né? Eu não consigo ver outra pessoa fazendo a Amazônia Negra que não seja a Marcela, por exemplo, né? Tipo, quando eu olho para o trabalho dela, a intensidade desses encontros, né, do tipo, a intensidade do que as imagens trazem desses encontros é essa intensidade que a gente vê quando a gente conversa com ela, né? Do tipo, a gente sempre... É engraçado, assim, porque nossas conversas sempre são muito curtas, né? Do tipo, elas nunca passam, às vezes, de 10 minutos, 15 minutos ali pelo WhatsApp. Mas é isso, assim, às vezes eu digo, amiga, como é que você tá? E quando ela me devolve, assim, do tipo, o que ela me devolve, eu fico, sei lá, um mês inteiro ali com aquilo batendo e reverberando e entendendo, sabe? Assim, tipo, nem conto a vocês o que foi no dia que eu liguei para ela para dizer, amiga, e aí, como foi que você voltou a tocar piano? Porque, do tipo, eu já fiz esse movimento, não deu certo, eu agora estou querendo tentar, do tipo, da maneira autônoma, assim. Esse dia a gente teve uma conversa de 1 hora e meia, assim, tal, etc. E eu tô com isso aqui vibrando até hoje, já tem alguns meses, entende? Então, quando eu olho para as imagens da Amazônia Negra, é isso que eu vejo, é esse tipo de vibração, sabe? Assim, tipo, é uma vibração que ela proporciona no encontro com esses outros corpos vibrantes que estavam ali. Então, eu não consigo ver diferença, né? Do tipo, quando Marcela traz essa questão do tipo que essa imagem que está aqui também é uma outra camada, né? Do tipo dessa imagem que está aqui, eu acho que isso faz todo sentido, né? Eu acho que isso faz todo sentido, assim. Tem a gente nós estamos aqui manifestando, na verdade, nas nossas individualidades, a potência de tudo isso que está, né, no nosso entorno, mas esse entorno também somos nós. E eu acho que essa é uma diferença muito grande em relação à maneira, sei lá, como a fotografia documental se vê, como ela é ensinada historicamente e tudo isso, né? Do tipo, a gente não se entende fora desse universo, tá entendendo assim? A gente sabe que a gente vibra junto com o universo e que a gente é uma manifestação disso também. Então, talvez por isso que porque o ruim de tudo é que quando a gente tem que conversar sobre essas coisas publicamente, a gente tem que usar os vocabulários que são ensinados dentro desses contextos, né? Porque é isso, quando a gente está conversando nos bastidores, a gente não precisa falar projeto, né? Tipo assim, a gente está falando de uma outra história.
Mas, enfim, tipo, é isso, assim, do que, em tese, esses projetos se colocam, sabe? O que eu acho que é mais importante de dizer é que, de certa forma, a gente não inventa coisas para fotografar, sabe? Assim, de tipo, o que a gente está no cotidiano convivendo não é uma coisa que a gente olhou e disse assim, é preciso hoje inventar alguma coisa para fotografar, sabe? Assim, ou a gente não considera do tipo as coisas que passam pela nossa fotografia como objeto, sabe? Não é um estudo antropológico. A gente não está fotografando sobre, né? Do tipo, a gente está fotografando a nossa vida, o que a gente é aqui e nesse universo. É mais ou menos assim que eu penso as conexões. Acho que a minha amiga concorda comigo. Não, eu concordo com tudo. Qual a questão? Ana, a gente tem o mesmo caminho. As formas, elas mudam, mas a gente vai chegar no mesmo lugar. Eu acho que a ideia é essa, né? Que imagem que é essa, gente? Enfim, são questionamentos que me levam a melhorar essa minha relação com a minha própria imagem, né? Então, hoje, qual é uma das minhas formas? É compor. Né? Quando eu discuto autoria, eu componho. Esse ano eu tive a grande honra de compor com a Ana, tanto a Ana Mendes quanto a Ana Lira, né? Acabei de escrever uma coluna que agora eu ando compondo com pessoas. Escrevi com a Ana Aranda, escrevi agora com a Ana Mendes, exatamente sobre Preclé, uma dessas figuras que fala sobre que tem a sua imagem, né, completamente opinada, é índio ou não é? Gente, que violação é essa, né? Então a gente está falando sobre esses lugares, né, da violação e sobretudo quando você é o objeto. Aí que está a questão. É por isso que eu não posso falar sobre objeto. Não é sobre. Eu estou falando para mim que não sou um objeto. É me humanizar. E, ao mesmo tempo, humanizar os planos da imagem que estão aí todos desumanizados. Né? Então, são questões fundamentais, são formas que vêm para trazer para a fotografia também novas pedagogias. Uma nova história. Uma história que agora se torna evidente porque nós estamos dentro. Estamos falando de dentro para fora. Então, a história da fotografia, para mim, e isso é tanto na minha cabeça quanto no meu corpo, ela é de fora para dentro. Porque, aliás, é de fora para fora. Nem para dentro ela chega aí. Então, agora eu estou falando de dentro para fora. Olha, é o seguinte, eu já estou exposta. Eu não sei o que você pensa sobre mim, mas eu vou fazer você refletir. Então é toda essa relação. Eu só faço isso compondo. Por isso que a curadoria não é um lugar interessante para mim. É compor, é compor. Eu não fui curada por ninguém. Eu fui compondo e fui andando. E hoje, e nessa andança eu me percebo, hoje, muito mais do que imaginar os modos tradicionais. Né? Mas não são os modos tradicionais daqui da minha beira, são os modos tradicionais da sociedade. Quem é o objeto? Então, é essa questão, né? São várias questões que eu vou andando e tirando camadas. Quando eu vejo a camada tá de novo sobre mim, então é muito delicado. É viver e sobreviver com as contradições. As contradições é o mundo em que eu vivo, né? Por isso que eu não preciso mais criar nada. Tudo é criado em cima de mim. O que eu vou dizer? Eu não vou dizer nada, eu vou questionar. Né? Afinal de contas, para chegar ao nada, eu preciso esgotar. Mas o esgotamento vem a partir da amplitude. Eu já percebi que a amplitude desagrada. Às vezes o objetivo, né? A gente tem o meu objetivo. Eu tenho pavor de objetivo. Eu não tenho, graças a Deus, nem mais nenhum objetivo. Está tudo aberto. Plano aberto. Para que eu possa viver melhor. É só isso. Axé. Que linda, Marcela. Ceci, está com você, meu amor. Você queria falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, mas eu acho que no decorrer vocês foram respondendo até mais do que eu tinha pensado em perguntar. Eu posso fazer só uma síntese, assim, da forma como vocês foram falando, né? Eu acredito que os processos de relações
com as imagens do trabalho de vocês, das imagens do outro, ou dessas imagens em estado de potência que estão ali prontas para serem captadas, eu entendo que vocês buscam esses suportes diferenciados, como é o caso da Marcela, como é o caso da Ana, novas pedagogias, como a própria Marcela falou, outras possibilidades de fazer arte e de levá-la ao público, né? É muito importante, muito que a gente precisa para fora caixão. Eu me sinto muito contemplada, assim, se vocês quiserem, no final, encerrar, para mim tá ótimo. Foi um prazer estar com vocês duas aqui, que eu admiro muito, e vocês sabem disso. Que bom, Ceci. Então, como a Ceci colocou, gente, nós estamos a 21h03, a gente pode ir caminhando para considerações finais da Ana Lira, da Marcela, para a gente encerrar ali perto das 21h15. Então, microfone aberto para a Ana Lira, para a Marcela, sintam-se à vontade para colocar alguma coisa. Desde já queria agradecer imensamente também, dizer o quanto eu admiro vocês, o trabalho de vocês e as pessoas também. Amo a Ana Lira, já convivemos, Marcela conheci esse ano e, nossa, super fã. E Ana Mendes também, que a gente está tendo o prazer de ter ela aqui na cidade, em Belém, com quem também eu tenho convivido. E muito feliz de estar encerrando essa programação no ano de 2021 com vocês três. E com a Ceci, claro, né? Por que não colocar a Ceci também, enquanto também mulher, negra, artista, produtora nessa cena. Então, queria eu aqui na condição de homem, nessa roda de mulheres incríveis, agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Ana, a palavra contigo, Marcela também, considerações finais. Gente, eu queria agradecer, na verdade, a oportunidade de dividir, né, essas ideias com vocês, com tantas pessoas queridas aqui no entorno. Eu estava olhando, né, aqui nos comentários, no Tiele, que é lá de Goiás, Marise, Sueli, né, tanta gente incrível, Marina, de Recife, também Carol Melo, Ju Fontes, ou seja, tem uma constelação de gente maravilhosa, né, aqui, que apareceu para nos receber hoje, né, e para dividir com a gente esse momento, né, e um monte de gente também que a gente está conhecendo agora, nesse momento, e que é muito alegre para a gente, de certa maneira, estarmos aqui compartilhando essas ideias com vocês. Assim, agradecer o Diário Contemporâneo, agradecer a Ceci, que a gente se conhece há uns 3 anos por conta da Nacional Trovoa, né, Ceci? E tenho acompanhado com muito carinho o trabalho que ela tem feito aí em Belém do Pará. E eu espero que em breve, né, as nossas versões, não artistas, mas as nossas versões compositoras, como diz a Marcela, possam se encontrar presencialmente para produzir coisas bonitas aí no Norte ou aqui no Nordeste, porque está faltando vocês virem me visitar, viu, minha gente? Gente, agradecer a oportunidade, né? Esse trio é parada dura. As duas, Marcela, 2 anos, 2 anos e Marcela. Olha, foi uma imensa felicidade, né? São pessoas que eu venho desenvolvendo relações, né? Então, para mim foi um presente, até porque é esse suporte do reconhecimento o tempo inteiro, né? Que ele não é uma coisa só, ele vai e volta, e ele vai criando potências, né? Cada dia que a gente conversa, cada dia que a gente... Constelações, né? As constelações no mundo da imagem é um plano real. Talvez seja o plano mais real do que o que a gente concebe por imagem. Eu permei muito sobre o que é ficção e o que é real. Eu não sei dizer para vocês, né? É por isso que eu digo que a imagem tem esse poder, né? É letal ou vital. E é importante que a gente pense sobre ela, até mesmo para que a gente possa humanizar o famigerado outro, né? Esse outro que faz com que a gente acaba, enfim, a gente acaba sendo desumano, né?
Porque quando a gente desumaniza, também a gente se coloca em outro lugar, e aí que tá, né? Eu gosto muito de falar que derrubem seus ídolos e reconheçam os seus pares. A gente está numa sociedade que é uma necessidade muito grande de criar ídolos. Isso são imagens perigosas. Em todos os casos, perigosas. Quando eu falo no nada, é a gente poder chegar numa horizontalidade onde a gente se respeite. Né? A gente não sabe o que é isso. O mundo, acho que nunca passou por isso. Né? Enfim, é um convite para quem sabe um dia. Né? Eu acredito que eu não esteja viva, mas não tenha nenhum grão de osso. Mas, se existe algo diferente do que, né, do que respirar, né, ou viver, porque depende, são duas palavras fortíssimas, né? Tem gente que só respira, mas não vive, tem gente que não vive, enfim. Eu tô aí, entre essas coisas, né, apreendendo tudo que vem e tudo que volta, né, e tudo no plano da imagem. Então, essa é a minha forma de aprender. Eu aprendi com esse caminho. Eu falei para minha mãe esses dias: mãe, o meu problema é que eu sou visual. Então, eu me alegro e também sofro pela visualidade. E eu acho que esse é o fator, essa necessidade que me faz perseguir esse caminho e dizer para vocês, né, o que vocês têm na cabeça, né? Porque antes de fotografar, né, antes de clicar, essa coisa que é, né, mecânica e tão perigosa, a gente já está tudo ali, ó, formado. Então, é exatamente, né? Eu vivo perguntando o que você pensa sobre essa imagem. Eu acredito que o racismo, ele não foi inventado por mim, né? E não é algo que eu queira levar, mas eu preciso entendê-lo, para que um dia eu possa, né, a gente possa pensar nesse nada. Porque no final de contas, né, a gente está dentro desse emaranhado de coisas, e as camadas são fundamentais para que a gente possa se enxergar, além da imagem. Então é isso. Olha o tamanho do problema, mas olha o tamanho da solução também. Tudo é possível. Hoje eu acredito, dentro dessa perspectiva mais consciente da imagem, no possível. Então, para mim, já é um bom começo. Axé, gente, muito obrigada pela oportunidade de compor essa história aqui. Nesse momento vai ficar para sempre, com certeza. Nossa, que maravilha de fechamento, que beleza, falas incríveis. Queria dizer também que estamos encerrando hoje, né, o Diálogos TCF, mas lembrando que essas falas elas ficam disponíveis no YouTube, no canal YouTube do Diário Contemporâneo de Fotografia, como também as mostras podem ser visitadas virtualmente. Queria dizer que esse encontro não poderia, todos não poderiam acontecer sem a figura do Michel, poderoso, que está aqui no backstage, cuidando de toda a operação, da Irene, querida, incansável, do Mariano Clautal, o coordenador geral, da Lana Machado, que é uma produtora incrível, da equipe do Educativo, de todas as pessoas envolvidas, da equipe aqui dos eventos, a Cecília, o Dilene e o Sávio, que também são figuras importantíssimas para que programações como essa sejam possíveis, né, de acontecer. Super obrigado, que venha um ano melhor para nós, com ventos bons que sopram do Chile na direção do Brasil, e que a gente possa respirar esse vento que vem do Chile e imaginar um ano bem melhor para o Brasil. E beijo, Marcela, Ana Lira, Ana Mendes, que não está aqui. Muito, muito, muito obrigado. Ceci, beijo. Que honra estar contigo aqui hoje à noite, encerrando. Tá bom? Beijo, gente. Beijo grande, gente. Muito obrigada. Beijo, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Boa noite. Até breve. Até. Até breve. Quero uma ligação, Ana Lira. Quero saber do piano.